quando eu falo que V é um espaço vetorial sobre um corpo K, estou querendo dizer que V é um conjunto não vazio dos chamados vetores. K é o corpo chamado dos escalares. Então, além disso, essa estrutura matemática formada por um conjunto de vetores e um corpo K dos escalares, nós temos duas operações. Uma a chamada adição, que pega dois vetores V e W e resulta num vetor V mais W, em V também. E também temos a multiplicação de um vetor por um escalar, x vezes V. Lembrar que o escalar a gente denota sem negrito e o vetor com negrito. Nesse caso de x vezes V, quando a gente tem uma multiplicação, não é, entre dois escalares, às vezes é bom colocar o sinal, principalmente quando são exemplos numéricos. Por exemplo, aqui nós sabemos que é 5 vezes 7, 35, multiplicado por V. Também a gente pode usar o símbolo que indica um pontinho para indicar a multiplicação. Eles são diferentes. 57V. Então, por isso que é importante colocar o sinal, porque a gente pode confundir 57V com 35V, não é? E essas operações têm ainda as seguintes propriedades. A adição, ela é comutativa, associativa, tem o elemento neutro que a gente indica por esse símbolo, e tem o elemento oposto de V que a gente indica por esse símbolo. O elemento neutro é único, o oposto de V é único. Para cada V você tem um oposto. Em relação à multiplicação por escalar, a gente tem a associatividade. Aqui x e y são escalares, V é um vetor. A gente só define multiplicação entre vetores e escalares. Existe a distributividade da multiplicação em relação à adição de vetores. O x se distribui pelo V e pelo W. E também a multiplicação se distribui em relação à adição de escalares. O V se distribui pelo x e pelo y. E a última propriedade é que uma vez o V é igual ao V. Então, estes são chamados até axiomas de um espaço vetorial. O espaço vetorial, então, é toda essa estrutura, formada pelo conjunto de vetores, pelo corpo dos escalares, duas operações, adição de vetores, multiplicação de um escalar por um vetor, que tem essas propriedades aqui, que acabamos de elencar. E o primeiro exemplo de espaço vetorial. É bom lembrar também que definimos a operação U menos V como sendo U adicionado com menos V, né? U adicionado com menos V. De modo que U menos U é U adicionado com o oposto de U e, por definição, U mais o seu oposto é o vetor nulo. O primeiro espaço vetorial que nos vem em mente é o espaço vetorial das ênuplas ordenadas, que é formado pelo conjunto das ênuplas ordenadas de números reais. O corpo dos escalares é o corpo dos números reais. E nós já vimos anteriormente que duas ênuplas são iguais, quando a primeira entrada
da ênupla da esquerda for igual à primeira da direita, a segunda igual à segunda, a enésima igual à enésima. Lembrando isso, vamos falar em adição de duas ênuplas. Dadas duas ênuplas, x1, x2, xn, e y1, y2, yn, a adição dessas duas ênuplas resulta na ênupla x mais y, onde a gente adiciona a entrada de x com a entrada de y correspondente. A primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a enésima com a enésima. E a multiplicação de um número real c por uma ênupla, x1, x2, xn, resulta na ênupla c vezes x, que é cx1, cx2, cxn. Essa nova ênupla é chamada múltiplo escalar de x, ou simplesmente múltiplo de x. O elemento neutro desse espaço vetorial é a ênupla onde todas as entradas são nulas. O zero em negrito indica o vetor nulo, e o zero sem negrito indica o escalar zero. Negrito aqui e sem negrito aqui. O oposto dessa ênupla é esta aqui, onde todas as entradas têm os sinais trocados em relação às entradas de x. Então, esse Rn, com as operações acima definidas, que são de adição de ênuplas e multiplicação de uma ênupla por um escalar, é um espaço vetorial real. Espaço vetorial real porque o corpo é o corpo dos reais. E a subtração é adicionar essa ênupla com o oposto dessa. O oposto dessa é menos y1 menos yn. Então, adicionar as duas é x1 menos y1, xn menos yn. Digo, adicionar esta ênupla com o oposto dessa, né? É isso aqui. Essas três maneiras de escrever x1, x2, xn são três formas equivalentes de colocar esses n números reais numa tabela ordenada. E isso poderá ser explorado durante o curso, em que, às vezes, eu troco uma notação por outra. Mas isso é avisado. Então, este é um primeiro exemplo de espaço vetorial, o Rn, com as operações de adição e multiplicação, tal como foram definidas lá em cima. Outro espaço vetorial importante é o das matrizes reais, né? Matrizes com m linhas e n colunas, com coeficientes reais. Então, nós usamos este símbolo para indicar o conjunto das matrizes com m linhas e n colunas e entradas reais. Como nossas matrizes sempre vão ter entradas reais, nós podemos simplificar essa notação e escrever apenas isto. Matrizes m por n. O corpo dos escalares é o corpo dos números reais, no caso, porque a gente define adição de matrizes e multiplicação de uma matriz por um número real. Então, o corpo é definido pelo produto aqui, ó, com quem eu estou multiplicando a matriz? Um número real. Então, o corpo é dos números reais. O conjunto dessas matrizes com essa adição, veja, ela é comutativa, ela é associativa. Tem o elemento neutro, que é a matriz nula. Tem o elemento oposto de A, que é a matriz menos A, onde a gente troca as entradas de o sinal de todas as entradas da matriz. Né? O produto de uma matriz por um número real é associativo em relação ao produto de dois reais. É distributivo
Tanto o produto é distributivo em relação à adição de matrizes, quanto a adição de dois escalares. E uma vez uma matriz é a própria matriz. E essas são as condições para termos um espaço vetorial. A gente diz que é um espaço vetorial real, porque os escalares são números reais. A gente multiplica por números reais. Quando a gente diz que esse conjunto é um espaço vetorial, a gente está se referindo a toda a estrutura, né? Ao corpo dos reais, à operação de adição de matrizes e à operação de multiplicação de um real por uma matriz. Alguns espaços vetoriais merecem destaques, que são as matrizes coluna, que só tem uma coluna, as matrizes linha, que tem só uma linha. Cada um desses, para cada m, para cada n, para cada m e para cada n, nós temos um espaço vetorial diferente, né? E as matrizes quadradas também merecem destaque. Um espaço vetorial que vocês, talvez muitos, nunca tenham ouvido falar. Espaço vetorial onde o conjunto de vetores são funções. Os vetores são funções. E aí eu pergunto, alguém já ouviu falar nisso? Em uma aula de cálculo, mas não explicou, só falou meio que por cima. Certo. Muito bem. Quem mais? Quem nunca ouviu falar? Em vetor, onde o vetor é uma função. Eu nunca ouvi não, professor. A maioria acredito que não tenha visto, né? É uma novidade para a maioria de vocês. Então, olha, pegue o conjunto das funções polinomiais de grau n ou menor. De grau menor ou igual a n. Então, funções polinomiais que têm domínio em R, imagem R, e, portanto, tem coeficientes reais, né? Funções desse tipo, onde esses números são números reais. Vamos nos lembrar que todo polinômio se anula em, no máximo, polinômio de grau n, né? Ele, no máximo, se anula em n valores de x, né? Então, polinômio de grau n tem, no máximo, n valores reais de x. No máximo. Pode ter menos. Nunca mais. Uma função polinomial constante é dito uma função de grau zero, e o grau n é o expoente da maior potência de x que aparece no polinômio, né? Essa função que associa todo o número x real, o número real zero, ela é chamada de função polinomial nula. É uma função polinomial onde todos os coeficientes são iguais a zero. E a gente define duas funções polinomiais como sendo iguais quando as imagens P de x são iguais a Q de x, para todo x real. Quando isso acontecer, a igualdade, nós estamos aqui usando igualdade entre funções, né? Igualdade entre funções. Quando é que duas funções são iguais? Quando as suas imagens forem iguais para todo x no domínio, que a gente está admitindo aqui o domínio como sendo todo o conjunto dos reais. Como é que eu defino a adição de duas funções polinomiais? Que é a definição clássica de adição de qualquer função. Pegue duas funções polinomiais, ao adicioná-las, vamos obter esta função polinomial, que é a soma de P com Q, que é aquela função que, aplicado no número real x,
é P de x mais Q de x. É o número real P de x mais o número real Q de x. Para todo x real. E a outra definição é de multiplicação de um número real por uma função polinomial. O resultado é uma segunda função polinomial definida para todo x real, por isso aqui. Essa nova função aplicada em x é a função polinomial aplicada em x multiplicada por c. Esse conjunto das funções polinomiais de grau menor ou igual a n, com essas operações definidas aí, é um espaço vetorial real. Isso acontece porque observe que aqui do lado direito são números reais e a gente pode aplicar as propriedades das operações de adição de números reais. Aqui é adição de função, aqui é adição de número real. A mesma coisa do lado direito. P de x é o número real multiplicado por um número real dá P de x. Bom, já o conjunto, é até bom tratar isso como sendo uma nota. O conjunto das funções polinomiais de grau n, exatamente n, com as operações acima definidas, não é um espaço vetorial. Por quê? A soma de duas funções polinomiais de grau n pode ser uma função polinomial de grau menor do que n. Veja esse exemplo. Quando eu adiciono essa função polinomial com esta, fica 3 mais 6, 9, menos 2 mais 4, 2, mais 5x2 menos 5x2, cancela. Ela é de grau 1. E na definição, é bom que a gente se lembre que para ser um espaço vetorial, a soma de dois vetores tem que ser um vetor de V. A multiplicação de um vetor por um escalar tem que ser um vetor de quem? De V. Nosso V aqui é o conjunto de todas as funções polinomiais de grau menor ou igual a n. Menor ou igual a n. E não pode ser pegar as funções de grau n. Da mesma maneira que o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, com as operações aqui definidas de adição e multiplicação por um escalar, é um espaço vetorial, quando a gente pega o conjunto de todas as funções polinomiais, todas agora, seja ela do grau que for, não é? Esse conjunto também aqui, também é um espaço vetorial real. Por quê? Como esse lado aqui é número real, ele comuta, adição comuta, associa, tem o elemento neutro que é o zero, e, portanto, o elemento neutro desse espaço, né, é o polinômio, até bom escrever, o elemento neutro é o polinômio, é a função polinomial identicamente nulo. O oposto da função polinomial P é a função polinomial menos P definida por menos, vou até pôr um parênteses, menos P aplicado em X é igual a menos P
de x. Ou seja, calculo P de x e troco o sinal. Esse é o oposto. A associatividade, a distributividade, e uma vez onde 1 é um número real, vezes o P de x, é o P de x. Né? Então, satisfaz todos os axiomas. A mesma coisa, o conjunto P de R de todas as funções polinomiais, de qualquer grau, também nos fornece um espaço vetorial real. Algumas propriedades adicionais dos espaços vetoriais que valem para todos eles, para qualquer exemplo, e a gente prova baseando apenas naquelas axiomas que nós falamos, né? Na definição de espaço vetorial. A primeira propriedade, o escalar zero vezes qualquer vetor V dá o vetor zero. Um escalar C qualquer, multiplicado pelo vetor zero, dá o vetor zero. O oposto do vetor V, a gente lê isso aqui como o oposto do vetor V. É o produto do escalar menos 1 pelo vetor V. Né? E aqui também vale o seguinte, se o produto de um escalar por um vetor for zero, então um dos dois tem que ser zero. Pelo menos um dos dois, C ou V, tem que ser zero. E como é que a gente prova? Bem, olha aqui. Quero provar que 0 vezes V é igual ao vetor zero. Bom, então o 0 vezes V, escrevo aqui. Vamos à prova. O zero é o elemento neutro da adição, então eu posso escrever como sendo 0 mais 0. E aqui eu uso a distributividade. Então, 0V é igual a essa soma. Daqui para cá usamos a distributividade. Agora eu vou escrever primeiro esse termo, depois esse. Aqui. 0V mais 0V é igual a 0V. Subtraio 0V dos dois lados. Se eu subtrair um mesmo vetor, continua resultando em vetores iguais. Uso aqui a associatividade, colocando parênteses nas duas últimas parcelas. E lembrar que um vetor menos o seu oposto dá o vetor nulo. E aqui, um vetor menos o seu oposto dá o vetor nulo. E 0 vezes V mais o vetor nulo dá 0 vezes V. Como isso é igual a 0, 0 vezes V é igual a 0. A gente prova, então, usando os axiomas de espaços vetoriais, e isso serve para qualquer espaço vetorial. Não é? Outra coisa, o oposto de V é menos 1 vezes V. Como é que eu provo? Como é que é feita a prova de que o oposto de V é menos 1 vezes V? É mostrar que quando a gente adiciona a V esse vetor, tem que dar o vetor zero. Muito bem. Por um dos axiomas, então vamos pegar V e adicionar menos 1 vezes V. Se eu conseguir provar que é zero, então este é o oposto de V. Ora, mais um dos axiomas de espaço vetorial, 1 vezes V é igual a V. Então, V é igual a 1 vezes o V. Aí uso a associatividade. Fica 1 e menos 1 que multiplica V. 1 menos 1 é 0. 0 vezes V, provamos acima que é 0. E assim por diante. Né? E a gente prova as demais propriedades.
Alguém poderia argumentar, mas professor, a gente viu que podemos multiplicar duas matrizes e o resultado ser zero e nenhuma das duas ser zero. Não há uma contradição? Não. Observe que quando a gente trabalha com espaço vetorial de matrizes, o produto de matrizes não entra na estrutura de espaço vetorial. O produto é entre um escalar e uma matriz. Se você tem um escalar vezes uma matriz dando a matriz nula, é porque o escalar é zero ou a matriz é zero. Ou ambos, né? Podem ser zero. Por isso que é um único ou aqui. Pelo menos um dos fatores tem que ser zero. Olha, vejam que o papel das operações nos espaços vetoriais é relevante para definir um determinado conjunto como sendo um conjunto de vetores ou não. No R2, eu vou definir duas operações de adição e multiplicação por escalar. A adição é a adição clássica. A multiplicação por escalar não, é uma outra definição. Defini assim. Só que, se eu definir este produto dessa maneira, ele não é um espaço vetorial real. Por quê? Porque para ser espaço vetorial, uma vez um vetor tem que ser igual a ele mesmo, né? Só que de acordo com essa definição, se eu fizer C igual a 1 aqui, fica 1 vezes 1, 2, é igual a 1 vezes 1, que é 1, vírgula 0. Ora, que é diferente do 1, 2. Então, a multiplicação não satisfaz a essa propriedade exigida, né, quando fizemos a definição de espaços vetoriais. Basta não satisfazer uma condição para já não ser espaço vetorial. Para ser espaço vetorial, tem que satisfazer a todas as condições e para todos os vetores e todos os escalares. Só nesse caso, que é só para o escalar 1, né? 1 vezes V é igual a V. Vamos falar em subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? Em vez de ler tudo isso, né? Vamos fazer uma figurinha. A gente não consegue desenhar o espaço vetorial todinho, a gente, em geral, desenha um retângulo nesse espaço vetorial. Um subconjunto, então, esse é um espaço vetorial. Um espaço vetorial V. Aí a gente pega nesse espaço vetorial V e toma um subconjunto dele, não vazio, S. S é um subespaço de V e S é diferente do espaço vazio. Ou seja, tem pelo menos um vetor. Se esse S for fechado na adição e fechado na multiplicação, então diremos que S é um subespaço vetorial. O que eu entendo por ser fechado na adição? É o seguinte, se eu tenho um vetor U e um vetor V, quando eu uso o software do Scientific Workplace, eu posso usar negrito ou não. Já quando a gente está escrevendo à mão,
escrever negrito ou sem negrito é complicado. Então a gente coloca uma setinha em cima, para indicar que U e V são vetores. Se eu pego dois vetores U e V quaisquer de S, a soma deles continua em S. Se pegamos um escalar qualquer no corpo e um vetor V qualquer em S, então C vezes V também está em S. Inclusive, o que é uma coisa interessante desse subespaço vetorial é que é o seguinte teorema. Se S for um subespaço vetorial de V, então o zero pertence ao S, o vetor nulo pertence ao S. E a prova é simples. Como se o S é um subespaço, ele não é vazio. Então a gente toma um vetor qualquer de S, como ele é fechado na multiplicação, 0 vezes V pertence a S. E notem que o 0 vezes V é o vetor nulo. Ele pertence a S, porque S é fechado na multiplicação por escalar. Esse é um vetor de S. Mas este produto é o vetor nulo. Pronto, provamos que o vetor nulo está em S. Então, todo subespaço tem que ter o zero. Agora, nem todo subconjunto que tem o zero é subespaço. Então, subconjunto não vazio, S, subconjunto não vazio de um espaço vetorial V sobre um corpo K. Diremos que S é um subespaço vetorial de V, quando for fechado na adição e na multiplicação por escalar. O que isso significa? Para todo U e V em S e todo escalar C no corpo K, a soma U mais V está em S e o produto C vezes V pertence a S. Vamos dar exemplos. Né? Considere o R2 com as operações usuais de adição de pares ordenados e multiplicação de um par ordenado por um número real C. Bem, eu pus usuais aqui, mas eu vou definir de novo com as operações definidas dessa maneira. São as operações usuais, né? Adiciona entrada por entrada e multiplica as duas entradas por C. Sabemos, é um espaço vetorial real. Esse conjunto aqui, que é um subconjunto do R2, formado pelos pares ordenados que satisfazem essa equação. Ora, esta é a equação de uma reta. Vamos lembrar aqui sobre a equação geral da reta, né? A reta formada por pares ordenados XY de números reais, que obedecem a uma equação desse tipo aqui. Essa é a chamada equação geral da reta, né? A, B e C são números reais. X e Y são pontos quaisquer da reta. Sempre que eu tenho um conjunto de pares ordenados que obedece a uma relação desse tipo, se eu pegar todos os pares ordenados que obedecem a uma relação desse tipo, então estaremos falando de uma reta, não é? E aqui, S satisfaz essa equação, onde o A
é 2, B é 3 e o C é 0. Ele é um subespaço vetorial do R2. Para provar que S é um subespaço, preciso provar que ele é fechado na adição e na multiplicação. Então, vou fazer o seguinte. Vamos pegar dois pares ordenados em S. Então, eles, tanto um quanto o outro, têm que obedecer à equação dos pontos de S. Se a B está em S, 2A mais 3B igual a 0. Se XY está em S, 2x mais 3y igual a 0, também está em S. Dado o número real C, vamos mostrar que tanto a soma dos pares, quanto o produto do par por um número real, que é dado por isso aqui, tanto este quanto esse estão na reta. O que eu preciso fazer para mostrar que um par está na reta? É que 2 vezes a primeira entrada, mais 3 vezes a segunda, tem que dar 0. Então, aqui nesse par, a primeira entrada é A mais X, a segunda entrada é B mais Y. 2 vezes a primeira entrada, mais 3 vezes a primeira entrada, usando a distributividade e a comutatividade das operações de números reais, porque aqui só temos números reais, isso é 2A mais 3B, mais 2x mais 3y. Usei a comutatividade também e a associatividade. Só que 2A mais 3B é 0, porque a B é um ponto da reta. 2x mais 3y igual a 0, porque xy é outro ponto da reta. 0 mais 0 é 0. Então, este ponto satisfaz a equação da reta. E este? Devemos pegar 2 vezes ele mais 3 vezes ele. Coloco o C em evidência. Fico com 2x mais 3y, que por xy ser um ponto da reta, vale 0. Então, fica C vezes 0, que é 0. Então, este ponto também satisfaz a equação da reta. Provamos, então, que o S é fechado na adição e na multiplicação por escalar. Logo, ele é um subespaço vetorial do R2. Essa reta S aqui é uma reta passando pela origem, pessoal. Por quê? Vejam que o 0, 0 está aqui dentro, está em S. Quando eu faço x igual a 0 e o y igual a 0, o lado esquerdo fica nulo, igual ao lado direito. Então, o ponto 0, 0 satisfaz essa equação e, portanto, está em S. Como deveria, porque todo subespaço contém o 0. É uma consequência do fechamento em relação à multiplicação por escalares. Vamos fazer um intervalinho. São 9h50. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e nós voltamos para ver outros subespaços. Bom, só para não perder a continuidade, vamos tomar o conjunto das matrizes reais 2 por 2, as operações de adição e multiplicação de adição de matrizes e a multiplicação de uma matriz por um número real. Então, conjunto das matrizes, com essas duas operações, é um espaço vetorial real. Então, no espaço vetorial das matrizes, as duas operações são de adição de matrizes e multiplicação de uma matriz por um número real. Bem, são subespaço desse espaço vetorial o conjunto S1 das matrizes simétricas. Matriz simétrica 2 por 2 é aquela em que essa entrada é igual a essa. Essa e essa são iguais. Se eu tomar duas matrizes
simétricas, onde essa entrada é igual a essa, quando eu as adiciono, resulta na matriz com essa característica. Essa entrada é igual a essa. Se eu multiplicar uma matriz desse tipo por um número real, C, vai ficar CA, CX, CX, CD. Então, essa entrada CX vai ser igual a essa CX. Então, esse conjunto, ele é fechado na adição e na multiplicação por um escalar. As matrizes diagonais, que são matrizes simétricas, onde as entradas da diagonal secundária são ambas iguais a zero. Ora, se eu somar duas matrizes desse tipo, onde aqui é zero e aqui é zero, a soma vai manter essa característica. Aqui vai ser zero e aqui também. Quando eu multiplicar uma matriz como essa por um número real C, vai continuar zero aqui e zero aqui, ou seja, vai ser uma matriz diagonal. Então, S2 é fechado em relação à adição e a multiplicação por um escalar. O conjunto das matrizes triangulares inferiores, 2 por 2, né? É por isso que eu estava usando o termo sub desde lá em cima, são subconjuntos, claro, desse conjunto de matrizes aqui, né? Das matrizes triangulares inferiores, onde essa entrada é zero. Se eu adicionar duas matrizes onde essa entrada é zero, o resultado é uma matriz onde essa entrada é zero. Então, S3 é um subespaço do espaço das matrizes 2 por 2. O das matrizes triangulares superiores, pelo mesmo motivo. Se eu adiciono duas matrizes com zero nessa entrada, o resultado é uma matriz com zero nessa entrada. E se eu pegar essa matriz, multiplicar por um número real x, por exemplo, vai ficar x vezes zero, que é zero. Vai continuar zero essa entrada. Como nós já destacamos, todo subespaço vetorial S contém o vetor nulo e provamos, né? Provamos, inclusive, usando o tablet, né? Então, todo espaço vetorial contém o vetor nulo, de modo que se o vetor nulo de V não pertence ao subconjunto S, já se pode afirmar que S não é o espaço vetorial. A recíproca não é verdadeira. O vetor nulo de V pode pertencer a um subconjunto de V e S não ser um subespaço vetorial. Mesmo assim, não podemos afirmar que S é um subespaço vetorial de V, sem verificar o fechamento em relação às operações. E um exemplo é esse aqui. Então, vamos mostrar um subconjunto do R2 que contém o zero, por exemplo, esse subconjunto, onde o y é o quadrado de x. Tomar todos os pares em que o y é quadrado de x. O 0, 0 está em S, porque o quadrado de zero é zero. Então, ele tem o vetor nulo. Agora, ele não é um subespaço vetorial porque não é fechado na multiplicação por um escalar. Isso é o bastante para já dizer que não é subespaço. Olha, o 1 pertence a S, porque se o x for 1 e o y for 1, 1 é igual a 1 ao quadrado. Né? Mas observe, 3, 1, 1, que é 3, 3, não pertence a S, porque o x ao quadrado é 9 e o y é 3. 3 é diferente de 9. Então, o ponto 3, 3, que é 3 vezes o ponto 1,
ele não pertence a S. Além de não ser fechado na... Olha, basta um contra-exemplo, não precisa provar que para todo C, C vezes o vetor não está em S. Não, não. Basta mostrar um C e um V que está em S, de modo que C vezes V não pertence a S, para já dizer que não é um subespaço vetorial. Mas além de não ser fechado na multiplicação, ele não é fechado na adição. Olha, pegue o ponto 1 mais 1. Aliás, merece até um gráfico. Aqui é o 0, né? É o 0, 0, que é o vetor 0, 0, né? E o gráfico de S nesse plano XY é uma parábola. Aqui, mais ou menos por aqui, tem uma linha pontilhada. Aqui é o ponto 1. E aqui é o ponto 1. Esse é o ponto 1. Bem, o ponto 33 está aqui adiante, né, na mesma reta que liga a origem a esse ponto. Ponto 33 deve estar por aqui. Mais ou menos, né? Fora, portanto, da parábola. E quando a gente soma também um 1 com um 1 está na parábola. Um 1 também. Quando eu somo 2, 2. Ora, 2, 2, que deve estar mais ou menos por aqui, também não está na parábola. Então, é um exemplo de um conjunto que contém o 0, 0, que é o elemento nulo, mas não contém 3, o 1 está nele, mas não contém o 3 vezes o 1. E nem contém ele mais ele, que é 2, 2. Isso é suficiente. Nem precisaria verificar isso, hein? Só cheguei aqui, mostrei que ele não é fechado em relação à multiplicação, já é o suficiente para dizer, não é um subespaço vetorial. Mas ele também não é fechado em relação à adição. Ok, bem, o que é interessante é que, dado um subespaço vetorial S de um espaço vetorial V sobre um corpo K, o próprio S, com as operações de adição e multiplicação por escalar definidas em V, é um espaço vetorial sobre o corpo. O próprio S, ele em si é um espaço vetorial. Por quê? Por ser fechado, como S é fechado em relação à adição e à multiplicação, a adição de dois vetores de S continua em S. Então, nunca eu somo dois vetores de um subespaço vetorial e saio dele. Não, está sempre lá. Se eu multiplicar um vetor por um escalar, qualquer vetor de S, qualquer escalar, multiplico, ele continua em S. Eu não consigo, com essas operações, sair de S. Né? E, então, eu posso dizer que as operações de adição e multiplicação por escalar que estão definidas em V, elas também estão definidas em S, e quando eu opero em dois vetores de S, somo dois vetores de S, eles continuam em S, multiplico um vetor de S por um escalar, o resultado continua em S. Né? Nós também vimos que o S tem o vetor nulo,
e que dado um vetor V em S, o oposto também está, porque nós mostramos que o oposto de V é menos 1 vezes o V. E se S é um subespaço, ele é fechado na multiplicação pelo escalar. Então, se V está em S, menos 1 é um escalar, que é o oposto de 1. Então, esse produto me dá um vetor de S. Né? E as outras propriedades das operações em V permanecem em S. E isso é bastante para assegurar que S, com as operações de V, que são definidas em V, é um espaço vetorial sobre o corpo K. Vamos destacar que se V é um espaço vetorial, então o próprio V e um conjunto que só tem o vetor nulo são subespaços vetoriais de V denominados triviais. Né? Esse espaço também recebe o nome de espaço nulo, né? São subespaços triviais de V. Ele mesmo e o conjunto que só tem o zero. De fato, o conjunto que só tem o zero, eu só posso somar 0 mais 0, dando 0. Então, ele é fechado na adição. E eu posso pegar o zero e multiplicar por qualquer escalar C. Só que C vezes 0 dá o vetor 0. Então, ele é fechado também na multiplicação por escalar. E olha que interessante. Se um vetor V diferente de 0 estiver em S, qualquer múltiplo de V está em S, não é? Então, vamos voltar a esse desenho aqui, onde desenhamos o S como sendo um conjunto assim, né? E o que vimos é que esse conjunto tem o zero. O zero está aqui também. Então, o subconjunto tem o zero. Mas ele não pode ser assim. Ele não pode ser assim, por quê? Então, vamos apagar aqui. Por que que ele não pode ser assim? Pelo seguinte, nós sabemos que o subespaço tem o zero, e se ele tiver um vetor V, diferente de zero, qualquer múltiplo dele vai estar em V. Então, se aqui é um C vezes um vetor V, e aqui é um vetor V, para qualquer C. Portanto, digamos que o nosso espaço vetorial é real. Se V está em S, qualquer múltiplo de V está em S. E, consequentemente, isso daqui vai desde para ser mais infinito para até menos infinito. Todos esses pontos aqui, que vão desde menos infinito aqui até mais infinito, todos eles estão em S. Todos esses pontos pertencem a S. Essa reta. De modo que se a gente tiver um outro vetor aqui, W, qualquer múltiplo de W também estará em S. A gente estabeleceu essa fronteira aqui apenas para uma visualização, é uma janela para o V, mas o V também, se W está em S, ele está em V também. Então, se esse conjunto está em S, se esse está em S, esse está em S, e esse está em S. Então, ele vai crescendo indefinidamente. No caso de subespaços do R2, caso de subespaços vetoriais do R2, que tipo de subespaços
o R2 pode ter? Lembrar que no R2, a origem, né, 00, também é o vetor nulo. Ele também é a origem no plano, né? Então, são subespaços do R2 as retas, vamos até próximo. São subespaços vetoriais do R2 as retas que passam pela origem. Esse é um. O outro é o próprio R2. É um dos subespaços chamados triviais. E o subconjunto do R2, subconjunto que contém apenas o 0, 0. Então, esses três tipos de subespaço. Por exemplo, vamos pegar retas no R2, onde os pontos x, y são múltiplos de um par AB diferente de zero qualquer. Para cada t, a gente tem um xy diferente. Então, o que caracteriza os pontos desta reta é que todos os pontos são múltiplos do AB. Isso corresponde à equação paramétrica da reta x igual a t, y igual a bt. Observe que essa reta passa pela origem quando t igual a zero. Quando t igual a zero, xy igual a 0, 0. Então, vamos pegar dois pontos desse conjunto S, dessa reta. Quando adiciono esses dois pontos, obtenho esse, que a gente pode colocar, usar a distributividade, né, da multiplicação de pares em relação à adição de escalares, né? Então, quando eu adiciono esses dois, posso pôr o AB em evidência, da T1 mais T2. Ora, esse ponto, ele pertence à reta, porque é do tipo um número real multiplicado por AB. Ao multiplicar também um outro ponto qualquer da reta por um número real C, veja, então, multiplicar o C por T de AB é a mesma coisa que multiplicar o C por T e o resultado multiplicar por AB. Ora, esse número também é desse tipo, um múltiplo de AB. Então, esta reta, dada na forma paramétrica por essa equação, passa pela origem e, além disso, ela é fechada na adição e na multiplicação por escalar. Então, sendo fechada nas duas operações, a reta passando pela origem é um subespaço. Essa reta aqui, dada por essa equação, essas equações paramétricas, retas do plano. É bom sempre dizer aonde está a reta, né? Ele é um subespaço vetorial porque esta reta passa pela origem. Porque quando S for 2, o x é 0 e o y é 0. 4 menos 4, 0. Então, o ponto 0, 0 satisfaz as equações paramétricas quando S é 2. Portanto, é uma reta que passa pela origem. E daí é um subespaço vetorial do R2. Esta aqui, a reta S, cujos pontos x, y obedecem a estas equações paramétricas, não é subespaço vetorial do R2. Então, olha, quando a gente tem
o zero. Tem aqui o zero. Retas que passam pela origem são subespaços vetoriais. Agora, retas que não passam pela origem, como esta que vemos aqui, esta não é subespaço vetorial porque não passa pela origem. Então, o S é subespaço vetorial do R2. Agora, R, por não passar pela origem, o R não é subespaço vetorial do R2. Agora vamos falar sobre subespaços vetoriais do R3. Subespaços vetoriais do R3. Ok. Vamos nos lembrar que o terno ordenado 000 é a origem do sistema de coordenadas, né? E do R3. E ele é o vetor nulo do R3 como espaço vetorial. Quem são os subespaços vetoriais do R3? São subespaços vetoriais do R3 as retas e planos que passam do R3, que passam. Não precisa dizer novamente que é do R3, porque se são subespaços vetoriais, eles têm que estar no R3, né? Retas e planos que passam pela origem, além deles, o próprio R3, e o conjunto que contém apenas o terno 000. Então, são esses os subespaços, não existem outros, né? E, por exemplo, esse plano S, cujos pontos obedecem às equações paramétricas do plano, ele é um subespaço do R3 porque ele passa pelo 0,0, quando o R for 2 e o S for 3. Quando o R for 2, vai dar 2 menos 3 é menos 1, mais 1, 0. Menos 2 mais 2, 0. Menos 6 mais 6, 0. E uma outra condição para verificar se um conjunto, um subconjunto não vazio de um espaço vetorial é ou não um subespaço vetorial, é verificar se todas as combinações lineares de dois vetores de S estão em S. Então, S é um subespaço vetorial de V, C e só C, essa combinação linear, também pertence a S para quaisquer vetores V1 e V2 de S e quaisquer escalares C1 e C2. Porque dentro dessa combinação linear está o fechamento na adição e na multiplicação por escalar. Veja, quando o C1 e o C2 forem iguais a 1, fica V1 mais V2. E dá o fechamento na adição. Quando o C1 for diferente de... Quando o C2 for 0, fica só C1, V1, o que dá o fechamento na multiplicação de um vetor por um escalar. Então,
E esse é um teorema que diz assim, S é um subespaço vetorial se e somente se. Isto significa, se S for um subespaço vetorial, esta combinação linear pertence a V para qualquer escolha dos vetores e dos escalares. E se esta combinação linear pertencer a S para qualquer escolha dos vetores e dos escalares, então S é um subespaço vetorial. Então, para a gente provar isso, a gente parte do fato de que S é um subespaço vetorial e verifica isso. Então, se S é um espaço vetorial, dados dois vetores V1 e V2 pertencentes a S, e C1 e dados dois escalares C1 e C2, como S é um subespaço vetorial, ele é fechado na multiplicação por escalar. Então, C1, V1 pertence a S. C2, V2 também, porque ele é fechado no produto de um vetor por escalar. Se C1, V1 e C2, V2 ambos pertencem a S, pelo fato dele ser fechado na adição, esta soma também pertence a S. Então, provamos que se S é um subespaço, essa combinação linear pertence a S para dois vetores quaisquer de S e dois escalares quaisquer de S. Agora, o contrário. Vamos considerar dados dois vetores de S e dois escalares quaisquer. E admitir que essa combinação linear está em S. Se eu tomar C2 igual a zero, fica só isso. E, portanto, C1, V1 pertence a S. E logo o S é fechado na multiplicação por escalar. Por outro lado, se eu tomar C1 e C2 igual a 1, vemos que V1 mais V2 também pertence a S, mostrando que S é fechado na adição. Logo, S é o subespaço vetorial de V. Vamos repetir aqui, seria melhor escrever assim, sejam V1 e V2, vetores de S e C1, C2, dois escalares. Vamos tomar como hipótese que a combinação linear C1, V1 mais C2, V2 pertence a S. Tomando para qualquer C1 e C2. Tomando o escalar C2 igual a zero, isso aqui fica zero, fica só C1, V1. Vemos que C1, V1 pertence a S. Logo, S é fechado na multiplicação por escalar. Por outro lado, se a gente toma C1 e C2 iguais a 1, aqui, vemos que V1 mais V2 pertence a S, mostrando que S é fechado na adição. Portanto, é um subespaço vetorial de S. E olha que coisa interessante também este exemplo. Seja uma matriz retangular e zero uma matriz coluna. Tem tantas linhas quanto a matriz A. O conjunto S das soluções X desta equação homogênea x igual a zero é um subespaço vetorial desse espaço vetorial das matrizes coluna.
O X é uma matriz coluna que tem tantas linhas quanto as colunas de A, N linhas. Então, X é uma matriz com N linhas e uma coluna. Né? Para mostrar isso, eu tenho que mostrar que, dadas duas soluções da equação homogênea, qualquer combinação linear também é solução. E, de fato, quando eu pego, multiplico A por essa matriz, posso usar a distributividade. Fica A, C1x1, eu poderia até fazer mais uma passagem aqui para ficar mais detalhada. Eu posso multiplicar o A por C1x1 e o A por C2x2. E C1 é um escalar, eu posso colocar à esquerda aqui. C1AX1. C2 o escalar, posso colocar à esquerda. C2AX2. AX1 vale 0, AX2 vale 0. C1 vezes 0 é 0, C2 vezes 0 é a matriz nula, soma de matrizes nula é a matriz nula. Tá? Então, olha que interessante. Alguém tinha pensado nisso, pessoal? Pergunto eu. Que as soluções de uma equação matricial homogênea, o conjunto de soluções é um subespaço vetorial